É no gramado em que a luta o aguarda. Fala, porcada. Boa noite, sociedade. Olha, 5 dias para o Palmeiras voltar aos treinos, hein? Já temos lá Jeff Tess recuperando, Vitor Roque, Paulinho daqui a pouquinho vai chegar também. E a galera começa a chegar dia 21. Tô aqui com meu amigo Diego Iwata Lima, o Marado, Maradona do jornalismo. Olha, vou dar uma dica para vocês. Se inscrevam no canal do Diego, por gentileza, deixe um like, vamos fortalecer o oxigênio verde, tá bom? Então, ó, começa dando like, a gente vai falar do Endrick na seleção brasileira, do Neymar, da estreia da França e outros temas relevantes neste vídeo, logo no comecinho, para você já saber que você aqui não vai ser enganado. Mas mentiram para você com relação ao Neymar. 30 dias da lesão e hoje ele foi dar um rolezinho no campo, usou ali uma chuteira, fez uma embaixadinha e você foi enganado. Mentiram para você. E o que mais me decepciona, Diego, é o nono, o Carlo Ancelotti. Este apelido quem deu a ele fui eu, porque ele, além de ser italiano, ele lembra muito o meu avô por parte de mãe, pai da minha mãe, seu Saraiva, seu Expedito Martins Saraiva, que já faleceu, evidentemente. E ele entrou, fez parte dessa palhaçada de convocar um jogador que não tem a menor condição de disputar uma partida de Copa do Mundo por enquanto. Talvez, contra a Escócia ele jogue alguns minutos. E pelo que eu tenho visto na Copa do Mundo, ele será abduzido pela força física. Nem vou falar ainda de França e Senegal. Só vou citar um exemplo de um jogo: Estados Unidos. Ou posso citar o jogo feito pelo Equador. Nossa, o jogo do Equador foi um jogo também emblemático, duas seleções fortíssimas e fisicamente o Equador acabou perdendo o jogo. O Equador que ganhou do Brasil, foi um dos melhores aí nas eliminatórias sul-americanas. Rapaz, você também se sente enganado? E eu lamento, sabe, cara? Porque na época da convocação, fizeram todo aquele circo, né, para convocar o Neymar, e eu não sei se o Pedro já tem idade para compreender o que significa uma Copa do Mundo, né? Uhum. Mas a minha filhada Joana tem 12 anos e os amiguinhos dela, que a gente convive, ficaram muito felizes, vibraram com a convocação do Neymar. Então, CBF, é para essas crianças, é para essas pessoas que acreditam na seleção brasileira, no Neymar, tem o Neymar como uma referência, é que vocês deveriam dar uma explicação mínima. Falar, ó, não tem condição, por enquanto não vai dar, só se for, se o Brasil se classificar, e acho que vai, quem sabe alguns minutos aí depois do jogo contra a Escócia, ou até mesmo no jogo contra a Escócia. Porque se a gente depender dele, nós estamos frito em farinato, como diria minha avó, minha nona, né, minha nona Elvira. Me fala aí, ô Diego, e aí, beleza, meu velho? Beleza, massa. Olha, honestamente, eu não me sinto enganado porque eu em nenhum momento contei com o Neymar como jogador, né? Pra mim, o Neymar estava indo para a Copa do Mundo para dar essa resposta para uma parte da população que o queria e para agradar os jogadores que o queriam também. O Ancelotti ele fez o jogo do vou ser legal aqui, vou trazer uma parte enorme do Brasil favorável que quer esse cara. E acho que ao levar o Neymar, ele lavou as mãos, né? Tipo assim, ó, eu levei o cara, se o cara não tem condição, não é problema meu. Eu levei o cara. Vocês não queriam que eu levasse? Eu levei. Eu tô vendo muito mais desse modo do que como assim. Nem acho que o Ancelotti contava com ele também, cara. Assim, eu não acho que o Ancelotti levou ele esperando que ele fosse jogar. Acho que ele levou nesse conchavo aí de, ó, lavei minhas mãos, levei o cara. Agora, se ele não tem condição de jogo, a culpa não é minha. Porque são 26, né, mas? E pô, se ele não consegue achar espaço pro Endrick, né? Trazer o João Pedro, não trazer o João Pedro, dá no mesmo. Então, se é pra jogar o Igor Thiago, era melhor levar o Neymar mesmo, porque foi uma alegria danada quando ele foi. O Pedro não entende o que é a Copa do Mundo, mas olha que coisa, ele tem 5 anos, ele sabia o que era o Neymar. Eu falei, ele veio ver a convocação aqui em casa, ele tava aqui em casa comigo com a Carol no dia, e aí ele perguntou o que que aconteceu, eu falei, agora o técnico vai dizer quem são os jogadores, né? E eu falei, e tá todo mundo esperando um cara que chama Neymar. Aí ele falou assim: não, eu sei quem é o Neymar. Então, assim, é esse tipo de coisa. Foi pra isso que o Neymar foi.
Tem um podcast que eu escuto todo dia que chama Diário de Bordo. É um casal que começou a Ah, fazer podcast na época da pandemia. Todo dia eles faziam um programa. Era pra ser só o Diário de Bordo da pandemia. Já faz 6 anos que eles estão no ar. É, e aí a esposa, que não é ligada em futebol, definiu bem. O Neymar foi de mascote, né? Ele foi lá pra ser o mascote, para ser alguém falou que ele é muito bom, que ele é o Liminha, que o Liminha era aquele cara de boné que animava o auditório do Gugu Liberato, finado Gugu lembro. Liberato. Falou, ele foi lá pra ser o Sim. Liminha, ó, de boné pra trás, faz um oba-oba, cumprimenta todo mundo conhece ele. O Travis Scott passou, cumprimenta o Neymar. Passou outro rapper, cumprimenta o Neymar. Passou jogador de basquete, cumprimenta o Neymar. Ele foi pra isso. Se ele entrar em campo, que é mais ou menos o que ele faz no Santos, né? Se ele entrar em campo em algum momento, agora, massa, assim, numa boa. Quando o Neymar tava no que hoje é o auge da forma física zero, da forma física dele, ele Ah, não serviu para ajudar o Santos a jogar o Campeonato Paulista. Como é que ele vai ajudar a seleção brasileira a jogar a Copa do Mundo? Fala para mim. ah, Tem a menor condição. perfeito, é isso aí. Não tem a menor condição. E Agora, eu, massa, assim, lá só para atrás. ficar uma Ah, ressalva, né? O futebol é doido. De repente esse cara entra, é, não, potencial técnico ele sempre teve, agora nada leva a crer que isso possa acontecer. não, independente da gente discutir isso, se ele pode ser útil ou não, que eu acho até que, de alguma forma, isso vive muito no imaginário nosso, porque só o futebol é capaz de proporcionar as histórias que a gente está vendo, né? Como Vozinha, goleiro Sim, que estava jogando a segunda divisão no futebol português e de repente ajuda a segurar a poderosa França, né? Jogando a Copa do Mundo. Tem histórias em Copa que muitas vezes o para trás-mente fica de fora. O sim. que vale é o para frente-mente, quando a Copa começa e tem histórias de superação, histórias maravilhosas, outras nem tanto, né? Eu nem entro nesse ponto. O meu ponto é que realmente esses caras enganaram a população brasileira, sabe? Aquela convocação, aquele negócio, o exame que o Santos disse que ele poderia jogar, é, o Neymar poderia jogar o próximo jogo do Santos depois da contusão lá na Neoquímica Arena, quando ele se contundiu no jogo, né? É muita mentira, entendeu? Aí essa mentirada toda a gente começa a ficar, a gente percebe, claro, mas se ele tivesse em forma, ele, pô, teria que ter sido convocado, né? Mas, infelizmente, o que me incomoda é a mentira, é a enganação, certo? Muito bem. Outra mentira, enganação que me incomoda é a respeito do Hendrick, que agora começou a circular um papinho. Eu hoje publiquei um vídeo sobre isso, eu e o Soler. Nós mostramos os números do Hendrick, comparamos com o Rafinha e com o Vinícius Júnior, né? O Hendrick tem todos os fundamentos defensivos melhor que o Vinícius Júnior e só perde um por pouquinho para o Rafinha, né? Então, interceptação, marcação, roubada de bola, enfim, essas coisas. Cara, é outra mentira que começa a circular, que o cara não quer escalar o Endrick porque ele não contribui taticamente. É uma mentira deslavada, é Deslavado. uma coisa ridícula e eu, sinceramente, eu não sei como profissionais de imprensa se prestam a isso sem receber informação e checar a informação. Porque se você recebe essa informação, e eu tenho certeza que ela veio ali da CBF, Lógico. você checa aquilo. Se for verdade, você confirma. Se for mentira, você agradece a fonte depois. Fala, ó, meu, não é bem assim, né? Massa, Agora surge uma outra. Fala, fala. é que não defendendo o colega que vazou, que foi o pessoal do Sport TV, que começou primeiro, eu acho que foi o Caê Mota, não tenho certeza absoluta. O que ele falou é que o Ancelotti enxerga que o Endrick não colabora. Então a notícia não é mentirosa, né? A notícia é verdade. A mentira tá na CBF, mas a razão assim, o Ancelotti afirmou e quem passou isso foi o assessor de imprensa da CBF. Eu estou afirmando. Foi a comunicação da CBF que chamou o repórter da Globo pelo braço e falou: ó, sabe por que que ele não escala o Endrick? Porque o Endrick não contribui. Aí, então, a É, primeira notícia, ok. O Ancelotti disse que. Aí tem a segunda notícia, que foi o que você e o Soler fizeram, que é o jornalismo. Faz sentido isso? E aí, não faz sentido. E, massa, mesmo que eu não tivesse os números, eu vi o Endrick jogar no Palmeiras, eu assisti a
todos os jogos do Hendrick no Palmeiras. Ah, Ele sempre pois é. voltou, ele sempre deu combate, ele sempre atacou a zaga adversária, sempre, sem exceção. Então E é às uma vezes tomava grande até mentira. cartões, né? Porque ele Exatamente. não O, entrava o, muito o pesado. Ele deu uma no Ancelotti, Fagner que ele deveria ganhar uma medalha, a medalha Fagner. Lembra que ele deu no sim, Fagner lá na Neoquímica Arena? um Entendeu? rapa, né? É. O Ancelotti, Massa, não gosta Ah, dele eu. desde o Real Madrid. Não é agora. Não é de agora. Ele nunca gostou do Endrick. Ele nunca gostou. A gente fala que muita gente fala, o Xabi Alonso queimou ele. Não foi. Quem queimou ele foi o Carlo Ancelotti. Porque o menino fez um gol no jogo, no lance seguinte ele tentou fazer um gol de cavadinha e o Ancelotti ficou puto, tirou ele e aí parou de escalar ele. Ficou 6 jogos sem jogar. Outra coisa que para mim é um absurdo. É, ele quer tirar o Endrick porque o Endrick bate de primeira e tem que dominar. Com todo respeito, Ancelotti, vá fanculo, sabe? Porque, peraí, meu irmão. O cara bate de primeira e faz gol, cara. Não é que ele É. chuta a bola na lua, ele bate primeiro e faz gol. Qual que é o problema do cara bater de primeira se ele acerta? Cara, Sabe? É um negócio tão ridículo, é uma coisa tão eu vou. patética que não sei, me dá asco essas coisas. Fala a real, não quero escalar, não gosto do futebol do cara. Agora minha pergunta é, pra que que levou? Então levasse o João Pedro, né? Se é pra não levar o cara pra não... Pra mim essa convocação foi totalmente covarde, massa. Ele sabia que existia um apelo popular pra chamar o Neymar, chamou. Ele sabia que havia um apelo popular pra chamar o Endrick, chamou. E agora ele vai colocar quem ele quiser. Que, numa boa, Igor Thiago não joga no Paulista de Jundiaí. Não joga. Esse cara é grosso. Ele não tem nenhuma condição de ser o camisa 9 da seleção brasileira, que não é a 9 que ele veste, mas enfim, esse cara não pode estar na seleção brasileira, Massini. Pelo amor de Deus, cara. É. Bom, eu vou pedir com todas as vênias a você e a este repórter aí que eu não conheço, não sei quem é, e nem me interessa saber, acho que ele fez um jornalismo mal feito, né? E eu duvido, cara, duvido mesmo que o Ancelotti tenha dito que o Endrick não contribui taticamente, porque ele, Ancelotti, eu e o Soler temos os dados, ele não tem, Então, né? fico na dúvida, Então, né? cara, não é nem dúvida. Para mim não tem dúvida, cara. Para mim ele foi no conto do amiguinho que passou a informação para ele para acalmar um pouco a história do Henrique, e ele foi, sei lá, nem sei se foi ele. Para mim pouco importa quem foi, né? Mas isso eu não aceito e não, eu não é jornalismo isso aí. Pá, o Ancelotti acha isso. Pô, então você vem, mostra os números e fala, o Ancelotti. Pergunta para ele na coletiva. Você É, acha que ele não. é um jornalista pela Antes de metade, né? publicar. É um É jornalista pela claro, é metade. claro. E aí Então, eu mas é vou. um pouco. E aí, já que a gente está discutindo Fala. aqui teoria jornalística, eu não considero que o cara fez um erro. Eu considero que ele deveria ter feito uma suíte da nota que ele deu. Porque dizer de uma fonte. Quem vazou para ele foi uma fonte oficial da CBF. Se a fonte vaza que o Ancelotti disse que, ele pode até dar. O Ancelotti disse que. Depois ele faz o que você e o Soler fizeram. Porém, os números mostram que não tem sentido isso. E aí, o ponto também é que o repórter, que é assim, com todo respeito, ele não conhece o Endrick. É um repórter do Rio de Janeiro, cobriu pouco o Endrick. Então, faltou crítica. Porque se eu recebo essa informação lá, se você recebe, se o Soler recebe, a gente fala assim: não, você tá maluco, cara. Como assim? O cara não tinha, não Fala, tinha repertório. eu não vou publicar isso aí. Isso é Exatamente. sacanagem. Não Pior tem, que antes né? de publicar, ele tem que checar, Diego. Não dá, velho. É que, é que, Checagem é uma é que é coisa uma opinião, né, mínima. Massa? Não é uma Então, informação, é uma opinião, né? O então, Ancelotti acha que. mas Aí pode. é uma opinião baseada em algo que não existe, né? Então, Sim, eu, com a fonte, sim. diria o seguinte, meu querido, eu entendo que vocês querem baixar um pouco a bola e tal, mas isso aí é mentira, eu não vou publicar, obrigado. Às vezes, até você se queima com a fonte, mas eu prefiro me queimar. Aliás, como eu me queimei com trocentos empresários do futebol, por isso que eu não vou atrás mais disso, porque eu sou queimado com muitos deles, porque eu não faço joguinho. Qual é Uhum, o joguinho? O cara me dá uma informação aqui, eu publico, não tenho muito interesse nela, para depois me dar um negócio legal daquilo que interesse que eu tenho. Isso faz parte do jornalismo. sim. Mas eu não vou fazer, não faço mais isso, me dou o direito de não fazer mais isso. E os caras ficaram queimados, ninguém me liga mais, ninguém me procura mais, e eu não também os procuro, tá? E são informações que fazem falta aqui no canal, no dia a dia do jornalismo. Fazem falta.
você saber quem está negociando com quem, como que é a proposta, como não é, né? Isso faz falta, mas faz parte, é uma escolha que cada um faz, né? Muito bem, então você foi enganado com a convocação do Neymar, não caia nas falácias dessas conversas de que o Endrick não tem disciplina tática para jogar. Muito bem, vimos a França. Olha aí, a Espanha decepcionou, uma atuação ridícula, né? E a França estreou, ganhou de Senegal 3-1, jogou meio tempo só. O primeiro tempo poderia ter tomado gol, o time estava meio com preguiça, né? De jogar, Uhum. certo? Mas no segundo tempo a França impôs o seu modelo, impôs o seu ritmo, e Mbappé fez dois e tal, e o Barcola fez um gol também. Cara, eu gosto muito de um moleque da França que é o Cherki. Eu não sei se é assim que fala, eu sou péssimo para falar francês. Você que é poliglota, né? Você pode falar. Cherki, é Cherki o nome dele? Como Rapaz, escreve? esse Acho que eu não menino sei quem joga está bola. falando. Não, é Cherki, Ryan tá? Cherki. É o nome dele. Ryan Cherki. Cherki, é esse aí, Cherki, exatamente. Eu falei certo, é um milagre. Falou. O Márcio é péssimo com esses negócios de nome e tal. Mas o moleque joga demais, rapaz. E não Joga. nem entrou muito bem hoje, mas a França deu o seu recado, né? Jogou meio tempo, passou para o Senegal, que é uma seleção muito boa, muito Muito forte, né? boa. Mas errou demais, cara. Perde gol, não pode perder tanto gol assim, né, cara? Eles fizeram uma grande partida. Não é fácil bater de frente com a França, e eles bateram de frente com a França até determinado ponto, né? Aí, na verdade, também, eles pagaram muito mais o preço dos gols que eles perderam do que da chance que eles deram, né? Eu acho que eles deram muito mais, eles poderiam ter conseguido muito mais, se eles tivessem, na verdade, não desperdiçado as oportunidades que eles tiveram. Porque a França, cara, é aquele negócio, eles chegam, eles fazem. O Mbappé teve um É, lance de um pênalti antes, né? Que o VAR checou. é. Que eu marcaria, assim, acho que dá pra marcar, Você porque marcaria? tem um toque, o cara vem entrando por trás, ele não acerta a bola e ele tem um toque. Uhum. Ah, mas aí é aquela história, né? O contato, ele esperou o contato veio. Então é pênalti. Ele esperou, se o contato veio, é porque o cara foi, né, imprudente e acertou. Mas a França não precisou desse penal, né? Porque continua a partida e cara, assim, eu vejo a França jogar, eu vejo alguns times jogarem, eu vejo o próprio Senegal jogar, e eu penso na seleção brasileira, cara, eu falo, cara, não tem a menor condição, cara, não tem a menor condição. Não há nada dentro da lógica futebolística que possa apontar para o sucesso dessa seleção brasileira do nono aí, cara, nada. Nada aponta para isso. O futebol que o Brasil jogou, a, má escalação à parte, né, que ele teve que corrigir no intervalo. Isso à parte, cara, futebol que o Brasil. As ideias de jogo do Brasil, nossa, cara, muito feio, muito feio. Difícil, hein? Aí contra o Haiti vai É. fazer aí, vai ganhar. E a gente tá É. esperando que venha um caminhão de gol, né? Ó, Então, você vai devagar, hein? exatamente isso. Tá todo mundo esperando que venha um caminhão de gol. Você Eu vai não sei se vai ser bem devagar. assim, não, cara. Eu não sei se vai ser bem assim, não. Esse time, cara, me deixou uma péssima impressão, cara. Mas muito ruim mesmo. Casemiro e Igor Thiago não têm a menor condição de ser titulares do Brasil. O cara que saiu, o Ibañez, é um bom zagueiro, mas não existe escalar de lateral direito. Não existe. Cara, foi assim. Os times do Tite, que eram tão criticados em 22 e 18, meu Deus do céu. Comparado com isso aí, isso é um catado, mas. Isso é um catado que tá jogando. Meu amigo, é preocupante, né? Eu não sei se isso acontece com você na Copa do Mundo, mas normalmente tem milhões e milhões de pessoas que não se envolvem com futebol diariamente, mas que na época da Copa os caras acompanham, vêm e tal, reúne a família, aquelas coisas, né? Chama o cunhado. Todo mundo sabe que o cunhado bebe demais, dá show e tal, estraga a festa, mas continua chamando o cunhado para festa, para churrasco e tal. Eu não sei se acontece com vocês, eu queria te dar um exemplo. Pouco antes do jogo do Brasil, eu estou fazendo pós-jogo só com o Leandro e a mim. Mas então, pouco antes do jogo do Brasil agora,
A Renata, minha esposa, estava na casa da minha filhada. Eu não estava em São Paulo, estava em Itu para fazer o jogo lá com pais. Não dá para você ir num churrasco, numa festa, vários jogadores, sabendo que você vai ter que falar sobre o jogo depois. Não tem condição, é porque um grita, o outro reclama, né? A minha tia Sim. Cida, minha prima Cida, que é super pessimista, isso aí não vai dar nada. Não dá, cara. Você precisa ver o jogo com calma, com paz, né? Sem áudio, que é para você formar a sua própria decisão e a sua opinião sobre o jogo, e dando uma olhada nos números e tal. Mas pouco antes do jogo, a Renata me mandou me chamou por vídeo, né, no celular e pediu que eu conversasse um pouquinho com a Joana, que tem 12 anos, e os amiguinhos e amiguinhas dela que estavam reunidas na casa da minha filhada, onde estava a Renata, para assistir o jogo. Porque no final, cara, é isso que acontece, né? Na época da Copa, as pessoas se mobilizam, né? E é a gente é que tem que explicar esta merda que a gente está vendo. É Hum. difícil. Como que você vai falar para uma criança de 12 anos que pergunta para você assim: Ô Inho, eles me chamam de Inho, né? Porque eu sou padrinho da JoJo. Ô Inho, Marrocos, cara. Aí você responde para eles, ó, Marrocos tem uma boa seleção, é uma seleção que tem sequência de trabalho. O treinador é novo, mas tem jogadores que jogam em times importantes da Europa. Então não vai ser fácil, não vai ser um jogo fácil. E aí a Joana me pergunta, e o Neymar? Eu falei, ó, filha, o Neymar não tem condição de jogar agora. E aí tem um menininho palmeirense, o Theo, e ele fala assim, e o Endrick? Bom, o Endrick não entra porque o treinador tem dificuldade de colocá-lo em campo, né? Eu não tinha ainda, a gente já tinha a escalação, né? Então, assim, no final, os caras ficam mentindo para todo mundo e nós é que temos que contar para essas crianças que choram, se emocionam, ficam tristes, ficam alegres, inclusive fizeram festa quando o Neymar foi convocado, tá? Então, não sei, acho que isso certamente acontece com você, Uhum. jornalista esportivo, nessa hora você tem Sim. que, né, No, ajudar o porteiro aí do condomínio. A galera pergunta, né, Diego? E a no seleção, como é sábado, que tá? antes da estreia, eu fui a uma festinha de aniversário de um amiguinho do Pedro. E aí todos os pais, de um modo geral, os pais já Ai, vêm, muitos vêm ficar em volta de mim ali, porque eu sou mais velho que a maioria, e assim, não sei, acho que os caras gostam de ouvir coisa de cara mais velho, porque a gente tem 45, eu e a Carol, né? A Carol tem menos, a Carol tem 43, 44. E os pais todos têm entre 35, 36, né? São uns 10 anos. Então a gente, assim, normalmente eu começo a falar junta pai em volta, mas sendo jornalista esportivo ainda, época de Copa do Mundo, então eu fiquei ali meio que sendo sabatinado por eles, né? E muita coisa que falava era justamente da questão do Neymar, cara, que é um negócio que, assim, mobiliza, né, massa? é, Mobiliza todo mundo, mesmo quem não conhece futebol. Porra, meu filho tem 5 anos e ele sabia que era o Neymar e, cara, ele nunca assistiu a um jogo de futebol inteiro na vida. Quer dizer, assistiu os que eu levo ele no Allianz Parque, porque lá ele fica vidrado. Mas, assim, tipo, na televisão, você põe 15 minutos, ele quer fazer outra coisa, né? Mas ele sabia quem era o Neymar. É, Massa, o futebol brasileiro é engraçado, né? Em termos de clubes, Palmeiras e Corinthians, Palmeiras e Flamengo nunca estiveram tão bem. Na Libertadores, os brasileiros nunca foram tão bem, né? Tipo, ano após ano, após ano, após ano, é Brasil contra Brasil, e sempre chega mais Brasil, e sempre tem mais Brasil classificado. Mas seleção brasileira, cara, eu falei isso uma vez, e aí, cara, um monte de gente me xingou. Aqui no canal mesmo eu falei que, por exemplo, eu entendo que Copa América, por exemplo, deveria chamar só jogador que joga no Brasil. Não deveria chamar cara de fora. Pra ver se cria alguma identidade, pra ver se cria alguma coisa. Agora, a Copa do Mundo eu entendo que tem que chamar. Agora, massa, quando você pega a seleção brasileira, Ibañez, qual que é o outro? O próprio Igor Thiago, bom, agora todo mundo viu. Mas metade dos caras ali, se andar no shopping Bourbon no domingo que tá lotado, cara, ninguém vai saber quem é. Isso é assustador, cara. O cara tá na seleção brasileira, sabe? Tem algo errado acontecendo, Massa. Essa internacionalização demais, assim, pra seleção, né?
continua tendo jogador brasileiro em clube, continua tendo em clube europeu, continua sendo prestigiados, beleza, mas o Brasil não consegue mais formar uma seleção, cara. Não consegue mais formar uma seleção. É algo estrutural muito sério. O Brasil não consegue formar protagonistas, né? O Neymar, eu acho que ele foi assim. A gente tem essa imagem toda sobre o Neymar porque ele foi protagonista, muito protagonista, né? Decidiu Champions, decidiu Libertadores, pela seleção ele sempre foi bem, exceto nas Copas do Mundo, mas assim, em 14 ele era a alma do time, em 18 o extracampo dele foi péssimo, mas no campo ele entregou, em 22, porra, ele tava colocando o Brasil na semifinal com aquele golaço. Então, sabe, existe essa mística toda em torno do Neymar é porque é o único protagonista que tem nesse time. Se você pegar do goleiro à ponta esquerda, cara, é todo mundo coadjuvante, cara. O Alisson foi coadjuvante, o Danilo foi coadjuvante. O Marquinhos, ele é capitão, mas ele é coadjuvante no Paris Saint-Germain, não é o cara mais importante. Todo mundo é coadjuvante. E aí chega nessas horas, cara, não dá pra fazer um filme pra ganhar o Oscar só com coadjuvante, tem que ter ator principal. E aí o Brasil não consegue. Muito bem, eu concordo com você. Acho que tem uma distância grande, né, do brasileiro para a seleção brasileira. Isso eu não sei como resolver num mundo tão globalizado, onde você pega uma seleção do Iraque, por exemplo, tem dezenas de jogadores que jogam na Espanha, em Portugal, em outros lugares, né? É um negócio muito louco. Tô meio gripado aqui, peço desculpas a vocês. Eu não peço desculpas para falar da Partium, porque a Partium fabrica volantes com uma qualidade absurda. Se liga como os volantes da Partium são fabricados. Então presta atenção, pega o seu celular, coloca no QR Code agora para você baixar o catálogo da Partium e fazer a sua compra. Os volantes vão em todos os motores, mas não é aquele que dirige. É o volante que fica ali perto do virabrequim, do girabrequim, né, que dá estabilidade para a embreagem. Você vai trocar a sua embreagem, coloque um volante novo, senão a sua embreagem vai queimar rápido. Peça ao seu representante, ao seu fornecedor, ao seu mecânico, volantes da parte um. Link na descrição também para você baixar o catálogo, tá bom? Parte um. Volantes e componentes de motores para vocês. Diegão, os pais dos amiguinhos do Pedro também perguntam no bolão, o que que você pôs no bolão? O que que eu faço? Como é que é? Eu E não. normalmente eu passo vergonha. Então, eu também não sou muito bom de bolão, não, massa. Esse ano eu nem participei de nenhum, cara. Nem participei de nenhum. Mas vieram perguntar também. O cara trouxe um bolão pra mim e falou: Você acha que eu vou bem? Eu olhei e dei uma notícia ruim pra No ele. Eu falei: bolão. Não, cara, acho que você não vai bem, não. Porque ele foi classificando o Brasil até quase a semi. Eu falei: Irmão, não vai É. acontecer, cara. Não vai acontecer. É subversão da lógica se acontecer, cara. É, Cara, eu E vi. se acontecer, ele vai mandar essa pra você. Você não entende nada, hein, mano? Não entende nada. Que Eu vou falar coisa, hein? assim, Faz pô, parte. é claro, vou falar que nem o Abel fala. Claro que eu não entendo nada. Se eu entendesse, eu era técnico. Como eu não entendo, eu sou jornalista. Vou falar isso aí pra ele. É. Muito bem, perfeito. Ok, então, meus amigos, este foi o MM desta terça-feira, um pouco mais tarde, mas para você ouvir com calma, baixa aí, coloque com calma, enquanto você assiste, por exemplo, a estreia da Argentina, tem um meio-campo maravilhoso, eu babo com o meio-campo da Argentina, vamos ver a Argentina estreando nesta noite, né? A gente está fazendo esse vídeo antes, mas você está vendo depois, não tem problema, já sabe quanto foi a Argentina. Escreve aí o que que você achou da Argentina, escreve o que você acha do Neymar, do Endrick, enfim, toda essa celeuma que está cercando a seleção brasileira, tá bom? Um abraço, Diego, até mais, hein? Valeu, Mação. Um abração pra todo mundo aí, ó. Querem ver bom futebol? Vai ter o jogo da Argentina. Nesse momento que gravamos, tá tendo um jogo da Noruega que tá bom. Eu vi muito jogo bom, massa. Jogo de futebol bom. O pior que eu vi foi Brasil e Marrocos até agora, por causa do Brasil. O Marrocos fez a parte dele. Perfeito. Então, ó, deixa o like, se inscreve aqui, recomende o nosso trabalho. Muito obrigado, até mais.